Vamos iniciar hoje um novo processo, né, nos nossos tutoriais, porque não adianta eu só falar sobre, a gente só ficar falando sobre a DAO e não falar de todo o processo que está em volta disso. Então eu vou fazer outros tutoriais porque como eu falei, a minha intenção é ajudar. Então não adianta, vamos botar o áudio como assim, um piloto de corrida que queira ser um vencedor. Então a primeira coisa para você ser piloto, você tem que saber dirigir. Então é o quê? Nesse caso, vamos comparar isso a tirar a carteira de motorista, saber dirigir em conhecimento da DAO. Então, conhecendo a DAO já é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que conhecer a estrutura mecânica do carro, não na parte de mecânica mesmo, mas saber, entender, conhecer, ter conhecimento sobre o carro. Para você conseguir ser um vencedor, você tem que entender o carro, você tem que se identificar com o carro, saber as manias, as dicas sobre o carro. E isso seria o quê? Seria você saber ouvir. Se você sabe ouvir, essa é a função de você, nesse caso, vamos supor, se compararmos a esse lance. A segunda coisa, você tem que conhecer a pista. E o que é conhecer a pista? Além disso, é você conhecer a monitoração. É como monitorar, é os monitores de referência que você tem e todo o ambiente que cerca isso. Porque além dos monitores, não é só o monitor em si que vai lhe dar um CD comercial. Vai falar, agora sim, eu tenho um CD comercial. Não é isso. Você tem que ver que não é assim. Então, como é minha intenção ajudar, eu vou fazer uma série tutorial. Não vou parar o sonar, porque a gente ainda falta muita coisa. Mas vou falar agora sobre monitoração, porque senão essa é a primeira coisa para você fazer um disco, um comercial, um disco assim, pô, meu disco realmente é competitivo com o setor. É você, senão você está igualzinho um piloto num voo cego, se você não sabe isso. Aí você fica tentando, porque o primeiro passo é conhecer a DAO. Depois de conhecer a DAO, é saber ouvir. Se você sabe ouvir, eu te digo que 80% já está resolvido em relação ao produto final. Lógico que nesse processo você tem que conhecer, você tem que entender sobre edições, né? Que é a parte de mixagem, depois a masterização do produto final. Nós vamos falar e vamos começar o tutorial. Não vai ser um tutorial num só, porque não tem como falar disso de uma vez só, que é um assunto muito extenso. É muito extenso. Nós vamos falar primeiramente sobre essa parte a primeira parte que eu vou abordar, o assunto será sobre o ouvido humano, que você tem que primeiro entender o seu ouvido. Se você não entender como você ouve, nós não vamos entrar a fundo nesse aspecto também. Eu não quero fazer um negócio chato, muito enrolado, complicado, muito técnico. Isso é uma coisa bem simples, tentando ser o mais simples possível. Vamos falar da audição humana, as bandas críticas do ouvido humano, né, as faixas de frequência que o ouvido humano distingue, como você conseguir editar. Então vamos iniciar logo. Depois vou falar sobre os monitores de referência, as deficiências dos monitores, os prós e contras dos monitores, do fone de ouvido, dos produtos, que eu acho que eu tenho um aqui que lança no mercado. Deixa eu ver aqui, tem um aqui que eu vou mostrar, até com o mesmo. Produto como esse, que são produtos que simulam vários monitores. Vou falar sobre esses produtos. Tudo isso no intuito de a gente começarmos a desenvolver, e realmente você, como um dia desse, eu mandar e-mail para mim falando, poxa, é isso, Jorge, realmente ele está dando um salto, e você vai ver que vai dar um salto, que não basta saber editar, você mexer com o equalizador, o compressor, limiter, mas se não começarmos por esse básico, isso é o básico. Na escola você não vai conseguir somar se você não aprender sobre o número primeiro. Então vamos começar bem do início, falar sobre monitores, falar sobre o estúdio, né? As condições do estúdio em si, profissional, e o que você pode fazer para tentar safar a deficiência que você tem no seu estúdio, no seu home studio ou no seu estúdio. Porque o estúdio profissional envolve muito dinheiro, é muito dinheiro envolvido nisso, muito planejamento. Eu vou mostrar isso detalhadamente. Vocês vão ver como é um processo muito caro, por isso que hoje em dia as produções são muito caras, você fazer um disco. E toda a parte envolvida nisso. Então vamos lá, vamos começar a falarmos sobre como o ouvido humano, né? Você está conhecendo o seu ouvido na parte. Vamos falar sobre acústica, psicoacústica
né, e acústica física, para você poder entender, ó, a ouvir. Então vamos lá. Bom, senhor, se tratando do ouvido humano, a primeira coisa que nós devemos saber é que o ouvido humano, ele consegue ouvir, como vou botar aqui, o som, as frequências de 20, né, nessa faixa amarela, de 20 a 20 kHz. Porque depois que passa de 20 vem o quê? Os ultrassons, e abaixo de 20 são os infrassons. Só quem ouve isso aqui são certos animais que ouvem essas partes. Então, sabendo disso, que nós temos um limite para que nós possamos ouvir. E dentro dessa faixa de 20 a 20 kHz, o ouvido humano não quer dizer que ele ouve bem essas faixas como um flat, equalizada, né? Totalmente flat, equalizada, que eu digo na maneira de ser linear todas as frequências, de 20 não. Nós, os médio agudo, nós temos uma tendência a escutar mais o médio agudo em baixa intensidade do que os graves e os agudos, totalmente dito. Isso talvez seja porque, né, nós humanos temos que se comunicar com outras pessoas, e por isso que mesmo a gente tem essa parte da nossa audição, ela é mais, como te diz, aperfeiçoada para ouvir essa área que fica a voz, né? Você conversa, você ouve a pessoa, em detrimento dos graves e dos agudos, como eu vou mostrar numa tabela aqui. Nessa tabela nós vemos o seguinte, que, olha, aqui, mesmo num volume bem baixo aqui, ó, bem baixo, aqui, ó, os médios a gente ouve. Olha os graves não, vamos começar, ó, lá em cima para ter uma audição boa do grave. Olha só o que acontece, lá em cima. A mesma coisa vai acontecendo com a parte aguda. É tanto que você começa na edição, né? Eu vou abrir aqui o sonar, para que a gente possa ter uma ideia do que eu vou falar. A gente começa a edição como sempre? Pelo bumbo, né? A primeira peça. Depois vem as outras peças da bateria em torno desse bumbo, que é a parte grave. E logo a seguir o quê? O baixo, o contrabaixo. Por quê? Se você pegar você pega um disco de qualquer artista preferido, e você pega um analisador e bota aqui na master da sua DAW, o que você vai ver ao tocar? Eu vou tocar essa música aqui, para que vocês notem. Vê o que acontece, ó. Aqui não entrou a voz ainda, mas vê que, ó, lá em cima, geralmente, ó, o grave. Isso porque, em torno da nossa banda crítica, do nosso problema de audição. Então, por isso que as músicas são realmente editadas, você vê sem querer, você faz isso, mas não nota. Geralmente você dá um grau, pelo seu próprio deficiência, você não está vendo o que está fazendo, mas você está dando um grau a mais, sempre no grave. Além, como eu já falei em outros tutoriais, que o grave, cientificamente, é provado que ele causa um bem-estar ao organismo, né, o corpo humano. A gente gosta do grave. Quando procuramos um fone para ouvir nossos MP3, MP4, a gente sempre procura aquele fone que ele seja mais colorido, que ele tenha uma coloração ao grave, porque a gente gostamos de ouvir o grave. E o outro efeito que o nosso ouvido causa, né, por essas deficiências, né, por essas limitações, é o efeito de mascaramento. As frequências que são, assim, como posso dizer, na senoide, elas são perto uma da outra, elas são como irmão gêmeo, mas às vezes tem aqueles distanciamento entre os irmãos gêmeos, né? Então acontece, a que de maior volume, ela anula a outra. Isso é até um dos métodos que, quando se edita, tem que ter cuidado sempre em ver, que um dia eu vou falar sobre isso aí, sobre essa parte da edição da mixagem, né? Você tem que ter o cuidado junto ao campo estéreo, de às vezes distanciar no campo estéreo, ou você fazer uma correção de EQ criativa para que as ondas, porque isso acontece muito no MP3. Quando você passa uma música para o MP3, o que acontece? Por que o arquivo ele fica menor? Porque justamente ele usa esse efeito. As frequências que são ali, uma perto da outra, ela some e fica só uma.
Tu vê que às vezes no MP3 você perde. Se não for uma mixagem bem feita, você vai perder muito dos instrumentos. Some. Os instrumentos, geralmente, eles somem. Isso é causado por uma das nossas limitações, que é o mascaramento. E o outro efeito bem colado ao mascaramento é o efeito raso, que é o quê? Esse efeito, vamos botar um exemplo aqui prático. Se duas pessoas ao mesmo tempo deram um tiro, não ao mesmo tempo, uma deu um tiro e outra segundos depois deu o tiro, assim, logo em relance de milissegundo, que uma arma é muito rápido. A nossa percepção entende que a fonte é uma só, ou seja, é como se fosse, a pessoa só entende que é um tiro, na verdade foram 2 tiros, mas entende que é um. Às vezes se pergunta, o que isso tem a ver, né, com o estudo da gente de... Lá na frente nós vamos ver que tudo isso aí faz parte de todo um contexto. Você saber do seu ouvido humano. Como já iniciei falando lá, que é da necessidade de você tirar a carteira de motorista, primeiramente, né, para poder ser um piloto. Então, aqui nós estamos entendendo o nosso ouvido. Continuando, o outro efeito é o efeito doble. O que é o efeito? Se um estímulo sonoro, ele passa, isso aí é muito conhecido, ele dá um efeito tipo ilusório, né? E esse efeito ilusório, ele varia as frequências. Isso aí você vê muito, quer ver? Vou botar um som aqui que vocês estão acostumados, ó. É de corrida de carro. E vocês veem o seguinte, que o som do motor do carro ali, a não ser quando passa a marcha, mas naquele momento que geralmente você é no retão, o som é o mesmo, a frequência é a mesma do som do motor do carro de corrida de Fórmula 1, mas você tem a nítida impressão que não, como eu mostrei, mudando a frequência. Um colega meu, um dia desse, eu fui no colega meu, ele estava reclamando comigo, poxa, minhas masterizações, elas ficam muito graves. Não dá para você dar uma olhadinha lá, o que será que está vendo que estou fazendo de errado? Chegando lá, ele fez o processo de masterização correto, mas sabe o problema dele? Que ele levantava e ia lá para o fundo da sala para ouvir a referência. E como? Se ele, é o que eu digo, coisas que é importante, soubesse desse efeito que eu falei lá na frente, que é o efeito de quê? Das bandas críticas. Quanto mais próximo, se você está ali, eu vou falar da postura, né, de ouvir isso eu vou falar lá na frente ainda, mas se ele soubesse que você, ao distanciar, você está diminuindo a potência sonora. Quando ele vai lá para trás da sala. Com isso, logicamente, ele vai ouvir sempre o grave menos. Então, ele vai chegar e vai aumentar. Ele vai aumentar, além do necessário. Depois eu vou falar sobre volume correto. Não vamos chegar lá. Não vamos passar o carro na frente dos boi. Agora que entendemos sobre as limitações da nossa audição, vamos entender agora sobre o ambiente ao qual nós vamos ouvir, nosso ouvido vai estar, né? Nossa ferramenta principal, que é nosso ouvido. Eu vou aqui dar uma explicação que você possa entender. Isso não quer dizer que vou dificultar as coisas, que nada então é impossível. Não é nada. Eu estou aqui justamente, a gente estamos juntos aprendendo para ver que não é impossível. Mas se você for pegar os estúdios, quando se faz um estúdio, há uma preocupação muito grande, primeiramente. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, não vou falar aqui de estudo de ninguém, vamos falar então, por exemplo, da Rádio Transamérica. Como foi construída aquela área que eles têm um estúdio lá, aquela área em São Paulo, né? Como foi feito aquilo ali? Então, veio engenheiros, projetaram tudo aquilo com a finalidade do áudio. Há uma preparação para o áudio, aonde que o ouvido, como eu falei da primeira parte, o ambiente que o ouvido vai estar. Então, o que eu ouviria? A primeira coisa que se preocuparam, então, quando a gente está trabalhando com áudio, é o ambiente. Então, eu vou agora falar sobre o ambiente, depois vou explicar uma técnica de como a gente, com o ambiente, que a gente não temos esse dinheiro, não somos milionários, né? Não precisa ser milionário, mas talvez não temos tanto dinheiro para aplicar em acústica e isolamentos. Então, eu vou depois dar a dica de como você resolver, como diz o outro, no jeitinho brasileiro, e resolve. Você vai fazer uma produção, como eu conheço muitos, faz produção muito boa num ambiente precário, mas com o quê? Com um mínimo de conhecimento, de preparação para aquele mesmo ambiente precário, existe uma preocupação de fazer algumas técnicas corretas. Então eu vou explicar sobre lá fora e a preocupação, e o porquê
que você tem que se preocupar com isso. Primeiro, do projeto, vem o engenheiro para fazer o quê? O isolamento das vibrações mecânicas do edifício, como foi o caso daquele edifício que eu falei ali. Por quê? O edifício, geralmente, ele está no limite da cidade, onde temos barulho de carro. Vê que eu estou gravando aqui em casa, né? E o que ocorre? O cachorro late, o menino fala lá fora, e isso, então, no estúdio, temos que evitar esses processos. Então, existe para o estúdio um isolamento mecânico, que é dar vibrações do prédio dentro da área urbana. Geralmente é chamado de caixa. Tem um termo americano que nos Estados Unidos, isso aí é comum nos Estados Unidos, que é o tal do box within box, quer dizer, caixa dentro de caixa. É como se fossem dois edifícios, um construído, um dentro do outro. Eu vou pegar aqui o PowerPoint, vou. Então a estrutura do prédio, vamos pegar aqui o PowerPoint que já está aberto, é feito como? Vou pegar aqui o lápis. Fez a fundação, vai começar, a fundação está pronta, vai começar. Então nessa parte aqui é colocado o quê? Isso aqui é uma borracha sintética, que tem o nome de neoprene, para que ela serve como um amortecedor para o edifício, né? Para o edifício, ou o prédio, ou a casa, como quiser chamar, amortecendo das vibrações do solo. A outra preocupação, segundo, depois vemos que já está construído. Agora, o que se preocupa numa problemática desse povo, né? Não estou falando do estúdio, depois vamos chegar lá. Uma preocupação com o isolamento eletromagnético, que é causado pela corrente elétrica, as frequências de ondas de rádio. Então, o que acontece? É tipo, para quem eles se sabia, eles botam chapa. Depois de construído isso aqui, como eu falei, fez o prédio. Mas como é que é feito esse prédio? Fez em cima do neoplano e é caixa sobre caixa, voltando lá. Ele faz aqui, fez o prédio, em cima da fundação, e dentro desse prédio ele fez isso aqui, quer dizer, fica caixa sobre caixa, porque aqui está o prédio, né? Vamos botar aqui, sem o negócio, ó. O prédio está aqui. Lá dentro é construído outro ambiente, dentro do próprio prédio, não é suspenso, mas com esse isolamento. Isso para quê? Para evitar agora. Aqui é colocado chapas de aço para por dentro, dentro da construção, para evitar o quê? Problemas de isolamento eletromagnético. Isso, a preocupação vai até internamente com as lâmpadas que se colocam, porque tem muitas lâmpadas daquela antiga de lâmpadas fluorescentes que fica aquele barulho. Então, não usa-se muito botar no ambiente de estúdio esses tipos de lâmpada, porque aquelas fluorescentes de calha, né? Porque aquilo causa fica um barulho do start daquela época. Agora nem tem mais start, agora é partida rápida. Mas fica aquele barulho. E agora que está construída a sala, vamos apagar aqui, já está construído o prédio, nós temos que preocupar agora com a sala, que é a primeira, é a sala que é a técnica de som e a sala de gravação. Então, tem pode ter três ambientes diferentes, mas vamos lá. Mas agora nós temos outro, aí vamos descobrir uma coisa, que nós temos um problema que já foi dito lá numa das aulas que eu falei de reverberação, eu estava falando sobre isso, que o som ele tende a se propagar no espaço, não é isso? Ele bate nas superfícies e ele volta. Com isso, causa atraso e causaria problema na edição. Além de sobras que fica dessas voltas, de sobra no ambiente de certas frequências. Então, bom, alguém foi e pensou, temos que acabar com isso. E criaram-se o quê? Painéis absorventes, que ele absorve, que são de dois tipos. Tem o passa-faixa e temos o trap sintonizado, que eles estão ali para eliminar, não vamos entrar em acordo nesse assunto. E são painéis que são muito caros para você botar no ambiente realmente. São parte pequena, que eu vou mostrar uma foto de uma aí, como está aí, e outros, que são uma base, hoje eu estava fazendo a média aqui, fazendo uma média na internet, painéis de R$4.000. Na parte de instrumentação e reverberação, a ambiência que está tocando o instrumento,
Então se cria-se sala, aproveitando uma reverberação controlada, com materiais próprios, que ele vai criar primeiro que uma sala para os ritmos, cria-se uma sala para os metais, cria uma sala para a voz, sendo que cada sala dessa vai ter um tipo de isolamento, que vocês podem depois ver na internet, porque se eu fazer uma pesquisa, porque se eu for ficar explicando isso, seria uma coisa que isso aqui é só para mostrar uma situação e o que a gente enfrenta no nosso dia a dia, às vezes na nossa pequena coisa, como é mais fácil você trabalhar num ambiente desse. E a dificuldade, mas isso não quer dizer que isso não vai fazer uma boa gravação. São salas isoladas especial, uma para bateria, outras para cordas, outras para vozes. Entendeu? São salas com tempo de... Tudo isso aí é para quê? Para a reverberação do ambiente ficar ajustável. Ela é ajustável, controlada. E o som, como eu falei isso lá em reverberação, se for ver lá, eu digo, se você pega, por exemplo, uma flauta, você toca num ambiente morto, o som é péssimo. Tu pega a mesma flauta e toca ela dentro de uma catedral, num ambiente grande, um hall, você vai ver que o som é lindo, porque, como eu já falei lá, cada instrumento, ele se manifesta, ele se sente bem no ambiente dele. Por isso que, como eu falei lá, a vez de reverberação, eu falei que às vezes não adianta tu gravar uma bateria num ambiente que não seja com isolamento próprio para a bateria, você escute o que você gravou de ambiência dessa bateria. É melhor jogar fora, que às vezes você vai ficar lutando, eu já falei isso antes, lutando com a coisa, mas isso aí não é assunto agora, que nós vamos falar então isso lá na frente de técnicas que devemos fazer para que se resolva isso sem ter essa fábula que aqui é gasto um dinheiro absurdo.